Festejos do 11 de novembro levam mais de 10 mil pessoas à Praça da República. O Presidente da República diz que as querelas políticas não podem atrapalhar o desenvolvimento do país. A população reconhece alguns avanços em 50 anos, entretanto, fala de setores que precisam melhorar e muito. Denis Sassou Nguesso condecorado com medalha de honra. Destruição, fome e penúria no Sudão. As organizações internacionais pedem o fim do conflito. É terça-feira, feriado nacional de 11 de novembro. Estamos a celebrar 50 anos de liberdade e soberania. Bem-vindo ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. O Presidente da República prometeu hoje mais trabalho para concretizar o projeto de diversificação da economia nacional e a consequente melhoria das condições sociais das famílias. João Lourenço falava no ato central dos 50 anos da independência, realizado na Praça da República. Num outro momento, o estadista sinalizou que as querelas políticas não podem atrapalhar o desenvolvimento do país. De acordo com o presidente João Lourenço, nos 50 anos, Angola foi forçada a transpor obstáculos e a enfrentar situações complexas no contexto da Guerra Fria, em que teve de lutar tenazmente pela preservação da independência e soberania nacional. Mesmo depois de ultrapassadas estas questões, o presidente João Lourenço assume que os desafios ainda são muitos. Problemas que o país ainda enfrenta. Nestes 23 anos de paz, elegemos como prioridade e como objetivo fundamental resolver os principais problemas herdados da guerra, no âmbito de uma definição de prioridades em que, para além da reabilitação das principais infraestruturas fundamentais para o desenvolvimento, o combate à fome, à pobreza e às desigualdades sociais estão no centro de todos os nossos esforços e atenções. O governo ambiciona livrar o país das minas nos próximos 2 anos, objetivo que, quando concretizado, vai contribuir para a diversificação da economia, uma vez que vai abrir espaços para o reforço do setor da agricultura, com a disponibilidade de mais campos para o cultivo. Continuamos a trabalhar nas reformas para a melhoria contínua do ambiente de negócios, que seja propício à atração do investimento direto estrangeiro, na diversificação da nossa economia e no aumento da oferta de bens e serviços para consumo doméstico e para exportação. Tudo isso tem como objetivo garantir o bem-estar social das nossas populações através de maior oferta de serviços sociais como acesso à escola, habitação, água, energia e assistência médica e medicamentosa. O potencial do corredor do Lobito voltou a fazer parte do discurso do estadista angolano. João Lourenço discorreu ainda sobre os investimentos feitos no setor da saúde, com a construção de novas unidades sanitárias e a formação de mais técnicos. O Presidente da República quer que os angolanos trabalhem em conjunto para o desenvolvimento da nova Angola. Obrigado a todos que acreditaram nas nossas reformas, na melhoria do ambiente de negócios e estão a fazer investimento direto estrangeiro em Angola. Angolanas e angolanos, caros compatriotas, ultrapassados que foram estes 3 grandes obstáculos ao nosso desenvolvimento econômico e bem-estar social dos angolanos, uma vez que a guerra ficou para trás, o apelo que faço às angolanas e angolanos é o de trabalharmos juntos para a consolidação da nossa economia, para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Para João Lourenço, os ideais políticos não podem atrasar ainda mais o desenvolvimento do país. No domínio da educação e ensino, o titular do Poder Executivo referiu que é preciso mais trabalho para retirar o maior número de crianças que se encontra fora do sistema de ensino. Este deve ser o nosso principal foco. Não deixemos que as disputas e querelas partidárias consumam grande parte do nosso tempo e de nossas energias.
Precisamos de fazer um grande investimento na educação e ensino, acelerar o processo de redução da taxa de analfabetismo, retirar ao máximo possível as crianças que, por diferentes razões, como carência de escolas, gravidez precoce e outras, se encontram fora do sistema de ensino. O Presidente da República, João Lourenço, prometeu continuidade de ações e aprovação de medidas que visam dar mais autonomia ao setor privado da economia nacional. E as comemorações dos 50 anos da Independência Nacional arrancaram nesta manhã com o hastear da bandeira monumento no Museu de História Militar, num ato solene testemunhado pelo Presidente da República, João Lourenço, e marcado por homenagens, simbolismos e apelos à preservação das conquistas alcançadas desde 1975. O Presidente da República, João Lourenço, testemunhou na manhã desta terça-feira no Museu de História Militar em Luanda a cerimônia do hastear da bandeira monumento, ato que abriu oficialmente as celebrações do 50º aniversário da Independência Nacional. Acompanhado da primeira-dama Ana Dias Lourenço, o chefe de Estado foi recebido com honras militares ao som das bandas das Forças Armadas angolanas, num cenário marcado pela presença de altas entidades do Executivo e de veteranos da luta de libertação. À chegada, João Lourenço passou em vista as tropas em parada, gesto que antecedeu o momento central, o içar solene da bandeira nacional. Ao subir no mastro, diante do edifício histórico que guarda parte fundamental da memória de Angola, a bandeira foi recebida com continência das forças militares. Surgiu-se a entoação do hino nacional Angola Avante. A cerimónia reuniu membros do Executivo angolano. Entre as reações, o governador provincial do Zaire destacou que a data reafirma o papel da educação como um dos maiores ganhos alcançados desde 1975. É só nós entendermos que qualquer um de nós naquela fase só podíamos chegar geralmente até quarta classe. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Quinto ano estamos a falar hoje em dia que é a oitava ou a nona classe. Não vale a pena estarmos aqui a escamotearmos e a dizermos de que todos nós estávamos bem. Isto entre aspas, não é bem o termo. Por isso existem grandes ganhos e eu acho que Angola vai melhorar. Nós somos um país em uma fase de prosperidade. Já o Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, apontou que a independência trouxe conquistas estruturais, mas lembrou que a água e a eletrificação plena do país continua a ser um dos desafios centrais. É um crescimento significativo, quer dizer que todos os anos temos mais 1 milhão de pessoas para atender em termos de abastecimento de água e energia elétrica, mas temos estado a fazer aquilo que se impõe, que é, no fundo, encontrar soluções para proporcionar energia mais barata, energia limpa, que vem hoje do Médio Kwanza, que está a chegar um pouco a todos os lugares. Recentemente chegamos ao sul de Angola, a região da Huila. A vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, ressaltou que os 50 anos devem servir para reafirmar o compromisso com a estabilidade, a paz e a preservação das conquistas políticas, sociais e económicas. E como costumamos dizer, que venham os próximos 50 anos, portanto, mais 50 anos de muito trabalho, de muita responsabilidade, de muita determinação. Portanto, estes 50 anos que deverão ser seguramente abraçados pela nossa juventude, pela juventude angolana, que é uma juventude determinada, que é uma juventude que gosta de trabalhar, mas é, acima de tudo, uma juventude resiliente, que sabe que mesmo diante das dificuldades próprias da vida, tem estado a demonstrar que sim, que está em condições de segurar, não é? De determinar efetivamente o rumo do nosso país. Presente na cerimónia, a nacionalista Luzia Inglês, Inga, recordou com emoção o dia 11 de novembro de 1975. Estava no 1º de maio, 3 bancos atrás do presidente Agostinho Neto. Enfim,
Depois de ter participado 14 anos na luta de libertação de Angola, estávamos a proclamar a independência naquele dia, foi uma emoção especial, uma alegria. Para a juventude, Luzia Inglês deixou uma mensagem clara. Preservar bem, temos que saber preservar bem todo quanto foi feito pelos adultos mais velhos que deram as suas vidas por essa pátria. O hastear da bandeira marcou o primeiro ato oficial do dia, antecedendo o ato central celebrado na Praça da República. Perto de 6 mil cidadãos em representação de diferentes segmentos sociais desfilaram na Praça da República, manifestando a diversidade cultural, a soberania de Angola, num ato que marcou a cerimónia dos 50 anos da independência nacional. A população entende que estes 50 anos de independência nacional devem levar os angolanos a refletirem sobre o sacrifício dos que tombaram para a libertação do país do jugo colonial e valorizar as conquistas alcançadas ao longo deste período para a transformação e desenvolvimento de Angola. Os diferentes segmentos da sociedade angolana foram nesta terça-feira representados no desfile cívico, que contou com a participação de perto de 6 mil pessoas, representando diversos setores da sociedade, como a cultura, artes, educação, saúde, economia e indústria, num tributo simbólico à unidade e ao progresso do país. Alguns dos participantes às celebrações do 50º aniversário da independência nacional consideraram que o momento é de reflexão, mas também de valorização e preservação das conquistas alcançadas ao longo dos 50 anos de soberania nacional. É uma festa bonita, a juventude deve se rever nessa festa, nessa comemoração, porque são 50 anos de independência. O povo angolano já sofreu bastante, então temos que levar Angola avante para cada vez mais fazermos a Angola crescer e melhorar. O Executivo tem feito grande trabalho, grande esforço na pessoa do nosso presidente João Lourenço. Nós estamos a ver, é notório o que ele tem feito. Hospitais, tem construído hospitais, escolas, estradas, há desenvolvimento sim. E desde já, parabenizar os grandes heróis que morreram e tombaram para que esta data seja real, porque senão estaríamos ainda no jugo colonial, talvez estaríamos a comemorar apenas 1 ou 2 anos, mas já se passam 50 anos. Isso graças aos nossos guerreiros, nossos antepassados, nossos heróis que perderam a sua juventude de uma forma para lutar, para nós hoje celebrar 50 anos de independência. Então é um dia muito feliz para nós enquanto jovens. Eu até estou aqui, estou sem palavras, porque daquilo que nós vimos no antepassado e hoje estamos a ver, chegar até 50 anos não é fácil. O primeiro presidente da República de Angola, Antônio Agostinho Neto, proclamou a independência nacional. A noite de dia 10 para dia 11 de novembro de 1975, junto com os outros que viemos junto para celebrar a proclamação da independência, eu estive lá no 1º de maio. Eu estive lá, eu presenciei. E desde aquele dia, daquela data até hoje, esta cerimônia é o mais maravilhoso que já vi. Mais maravilhoso. Eu não tenho muito para fazer comentário, mas agradeço João Lourenço. Entretanto, o vice-governador de Luanda para o setor político e social, Manuel Gonçalves, sinaliza que o desfile cívico é uma demonstração clara das potencialidades de Angola nas suas mais distintas áreas. O importante foi termos visto aqui um desfile muito bem organizado e estamos todos de parabéns. Uma demonstração clara daquilo que são as potencialidades do nosso país, dos mais variados ramos e setores da economia, da área social, da questão agrícola, da questão da tecnologia. Portanto, a questão cultural, é importante olharmos justamente para esse momento de unidade, de abraçar o irmão angolano,
fruto daquilo que é a nossa independência. Portanto, damos todos os parabéns. Obrigado. Durante a cerimónia, que teve lugar na Praça da República, houve também o desfile das 17 companhias dos 3 ramos das Forças Armadas Angolanas e da Polícia Nacional, que reuniu aproximadamente 4.500 efetivos que fizeram demonstrações de tecnologia e equipamento militar, onde despontam os famosos BM-21, BM-27 Huracan, bem como o desfile aéreo e naval, momentos esses previamente autorizados pelo comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, João Lourenço, e sob direção do Tenente-General Amílcar Eugênio Trovão. Os angolanos presentes na Praça da República dizem que muito foi feito no país com o alcance da independência, mas afirmam ser fundamental apostar em setores como a agricultura e a indústria para ultrapassar os desafios ainda presentes. Estiveram na Praça da República perto de 10.000 cidadãos. O presidente da Associação Nacional dos Jovens Empresários, Cumbe Júnior, entende que passados 50 anos é tempo dos jovens trabalharem para a massificação da riqueza cultural. Nós somos ricos em cultura e precisamos lutar para passar isso a outras gerações e garantirmos de que tudo aquilo que tem sido feito, tudo aquilo que nos foi passado, nós também consigamos passar aos outros. E o deputado da bancada parlamentar da UNITA, Nelito Equique, vê a independência nacional como um marco para todos os angolanos e diz ser tempo de promover a união e reconciliação nacional. Eu penso que a independência da Angola é um marco que diz respeito a todos os angolanos. Trabalhamos todos pela independência da Angola, desde partidos, movimentos políticos, reinados. Por isso mesmo houve uma conquista nossa. Temos um caminho pela frente, muito grande, no âmbito do combate à fome, combate à pobreza, combate ao analfabetismo, mas sobretudo promover a unidade e a reconciliação. 5 décadas que se traduzem em crescimento e desenvolvimento, porém são muitos os desafios para os próximos anos e que podem ser ultrapassados com a aposta na agricultura e educação, diz o administrador municipal do EBO, António Kitushi. Nós estamos a 50 anos de independência, dos quais 27 anos de desentendimento entre irmãos. Portanto, temos que convir que o desafio é muito grande, que é de ir à busca daqueles campos de produção que estavam minados ontem e que vão sendo hoje reativados para que possamos ser autossuficientes no que diz respeito à produção de alimentos e também o investimento que deve ser feito nas infraestruturas sociais, econômicas e acadêmicas. 50 anos de independência nacional vistos como um convite ao fortalecimento da paz, coesão e desenvolvimento do país. E unidos no âmbito das comemorações dos 50 anos da independência nacional, que se assinalam nesta terça-feira, líderes religiosos, partidos políticos e membros da sociedade civil sentaram-se à mesma mesa com reflexões em torno da reconciliação nacional, a inclusão social, com vista ao reforço do compromisso comum da nação angolana. Desde 1975, esta é a primeira vez na história do país que líderes religiosos, partidos políticos e membros da sociedade civil sentaram-se à mesma mesa com o objetivo de abordar a reconciliação nacional, traçar futuro comum para os angolanos. Segundo o presidente da CEASTE, celebrar os 50 anos de independência nacional é um momento de autoavaliação. Como igreja, pretendemos proporcionar este ambiente tendente a edificar e propagar a confiança mútua, o diálogo enriquecedor, a tolerância acolhedora, a inclusão dignificante, o amor renovador, a justiça restauradora, o perdão pacificador e a amizade social. Por isso, a CEASTE, no seu percurso, tem se assumido como um lugar de confluência, convergência, partilha e encontro de todas as forças vivas do país. O longo e penoso processo de reconciliação nacional continua a animar a ação social da CEASTE. Num ambiente de unidade, todos os presentes refletiram em torno dos avanços e recuos ao longo dos 50 anos de independência nacional.
este encontro para produzir frutos positivos e que nas eleições de 2027 saímos todos a ganhar. Ganha quem ganhar, perde quem perder. Todos nós, unidos, vamos trabalhar para enriquecer as mangas e acabarmos com o sofrimento, com a fome, a miséria e, entanto, ajudar o governo aquilo que falta para complementar na educação, na agricultura e nos outros setores. Eu penso que estamos aqui num palco em que a Igreja Católica, e não só, porque ao reunir de outras confissões religiosas neste grande projeto, estão a dar sinais de que compreenderam que devem reassumir e com urgência a liderança do processo do resgate dos valores morais, éticos, que são justamente aquilo que vai conferir conteúdo material relevante a todo este processo de reconciliação que todos nós almejamos, que passa a trilhar o caminho certo para que, de facto, Angola, as suas filhas e os seus filhos possam viver de braços dados e devidamente reconciliados. A questão de sairmos daqui com uma sensibilidade acrescida nos aspectos de uma justiça que funcione, nos aspectos das liberdades fundamentais respeitadas, nos aspectos de uma melhor governação e de uma melhor interação, da inclusão do todo nacional. Portanto, viemos para aqui de coração aberto, com muita disponibilidade em podermos contribuir nos debates e para que tudo corra bem, é incondicionalmente necessário que o governo seja um partícipe absoluto e quem também dirige este espaço de governação se envolva profundamente na busca do desiderato de uma melhor Angola, que é aquela que nós todos pretendemos. Será que era possível partidos que nunca se uniram durante 14 anos para lutarem contra o colonialismo, quando veio o acordo de Alvor, esses partidos iam mesmo cumprir aquele acordo, ou cada um tinha as suas estratégias, as suas alianças, os seus aliados, para ver quem seria o primeiro presidente de Angola? Este é que foi o verdadeiro problema de Angola. A independência foi proclamada, o governo traça políticas e todos os cidadãos com capacidade, com energia, com resiliência, todos nós vamos participar na reconstrução de Angola e vamos participar na construção de Angola. Isso é que todos nós temos que ter, isso em qualquer país. Os líderes religiosos sublinharam que para a construção de pontes é necessário a inclusão de todos com o espírito de perdão. E que os destinos do nosso país para os próximos 50 anos possa ser uma Angola de progresso, uma Angola de paz, uma Angola de unidade, uma Angola onde as diferenças não tenham muita força, mas que compreendamos que as diferentes ideias, as diferentes denominações cristãs ou mesmo partidárias não nos separam, mas Angola em primeiro lugar. A Igreja Católica em Angola, na voz dos seus pastores, não pretende com este momento nacional e ímpar substituir-se ou sobrepor-se a qualquer exercício constitucionalmente estabelecido, e muito menos arrogando-se de alguma hegemonia, excluir sensibilidades, visões e esforços pro pace et reconciliazione do passado e do presente. A linguagem é da inclusão, o método é da inclusão, a dinâmica é de sinodalidade. Todos juntos como irmãos e irmãs, sem deixar ninguém para trás. Afinal, Angola é de todos nós. Porque cada um de nós tem os seus males. E a conciliação não diz que aquele é pecador, aquele é mau, mas todos precisamos. No dia em que se celebra a Dipanda em Angola, alguns munícipes ouvidos pela Girassol acreditam que durante os 50 anos da independência o país deu grandes avanços, mas ainda existem setores que precisam ser melhorados, como o político e também o empresarial. Na opinião dos munícipes, que falaram também sobre o significado do 11 de novembro. Há 50 anos, para ele, a independência representa um sonho realizado, mas também um tempo de sacrifício e coragem. A histórica batalha de Kifangondo, eu fui um dos elementos, eu fiz parte, estava lá presente. Quer dizer que quando à meia-noite se comemorou, nós
eu e outros bravos combatentes, fomos as pessoas que travamos a investida da FNLA em Kifangondo, o que significa dizer que é uma data memorável para mim. Quando se chega a este momento, eu festejo a data. Durante quase 500 anos, Angola viveu sob domínio colonial português, um período marcado por repressão e violência. Hoje, para muitos angolanos, a palavra independência evoca para a liberdade. A independência ele manda nada mais do que a liberdade do povo angolano e africano, não só. O dia de hoje representa muita coisa que aconteceu no nosso país. Já no passado houve muito sangramento e o dia de hoje é um dia de liberdade de expressão. É um dia onde cada um de nós deve refletir o que é a independência. A independência para mim é liberdade. Liberdade, seja do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, político. E é muito mais até o cultural. Exatamente. É ser livre em todos os aspectos sociais. Independência significa paz, desenvolvimento e consolidação da cultura angolana. 50 anos depois, Angola ainda enfrenta desafios. Teresa Simão e Edivaldo João acreditam que há setores que ainda precisam ser melhorados para que a liberdade seja plena. Olha, o que é melhorar nessa independência que o país já tem é dar mais emprego à juventude, abrir mais portas com que a juventude chegue a um bom porto, porque um país independente é um país onde os jovens devem ter mais liberdade, devem encontrar saída para encontrar mecanismos da sua vida. O nosso país precisa melhorar muito. Ainda somos como se fosse um bebê. Um bebê, e precisamos ainda melhorar em todos os aspectos. Do ponto de vista político, precisamos ter maturidade. Somos um país rico, precisamos fazer bem o uso dos nossos recursos para então melhorar as condições da população. Francisco Terra, que se sacrificou pelo país, deixa uma mensagem para os mais jovens. A juventude tem, vamos aqui fazer uma divisão um percentual, tem 85%, se não 90%, da responsabilidade da consolidação da paz, da preservação da nossa independência, que é irreversível neste momento. É um momento histórico para Angola, é um momento histórico, acredito, que para o mundo. Os jovens são chamados a promover o respeito e a união entre irmãos, assim como valorizar a independência nacional, em respeito àqueles que deram a vida pela pátria. A mais velha, Laura Garcia, tinha 17 anos quando, em 1975, o presidente Neto anunciou a proclamação da independência. Hoje, com 67 e visivelmente emocionada, frisou que a valorização deste marco histórico deve ser evidenciado nos valores que promovem o patriotismo e o respeito. Radicada na Bélgica há 40 anos, sublinhou vivenciar as celebrações dos 50 anos como um momento ímpar da sua vida. Eu só quero abraçar os jovens, dedicam-se mais pelos valores principais da nação angolana, que é o respeito, o amor, o desenvolvimento, a escuta, estudarem-se tudo para abraçar esta oportunidade que têm. Não é fácil no país, mas contamos com eles e também que têm que ter um apoio do governo para podermos avançar, que os jovens se tudo avançar para o futuro da manhã. E o músico Dionísio Rocha lembrou que a música teve um papel de extrema importância para a revolução que levou à independência do país e por isso afirma ter valido todos os esforços. A música foi um êmbolo que empurrou a nossa revolução e eu sinto-me envolvido nessa música.
Tani Narciso, em 1975, coordenava o grupo de deslocados da Frente Militar Centro, Sul e Leste do país, no Porto Ambuim. Orgulho e satisfação foram as palavras escolhidas para descrever a sua presença na Praça da República. A minha filha sempre diz: o papai e a mamã, vocês conseguiram. Então é mesmo isso. Quero dizer que com muitas atividades, com muitas tarefas, com muito por fazer, nós conseguimos, por onde passamos, dar a nossa contribuição, que eu creio que foi válida. Na Praça da República estiveram igualmente vários órgãos de comunicação. Entre árabes e europeus, encontramos Wanda Freire, da RTP, pela primeira vez no país e para um momento marcante da sua carreira. É um prazer e um orgulho na minha carreira também como jornalista estar presente neste momento tão importante para Angola, os 50 anos. Tentei ouvir os mais velhos para perceber, os que viveram ainda antes da independência, para perceber como é que eles se sentem, e os mais novos. Dos mais novos encontrei muita esperança, encontrei também muitos pedidos de oportunidades, de emprego, de aposta nos jovens. Nos mais velhos, curiosamente, encontrei muita nostalgia, mas na maioria das vezes as pessoas estão muito felizes por este momento e estão mesmo empenhados em viver a festa. Eu acho que isso é que é importante. Vários luandenses aproveitaram o dia na praia. Em destaque. O presidente da República do Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, foi condecorado nesta terça-feira em Luanda na classe de honra pelo chefe de Estado angolano João Lourenço, numa cerimónia integrada também nas comemorações dos 50 anos da independência nacional. A distinção destaca o contributo histórico e determinante do Congo Brazzaville na fase decisiva da luta de libertação da Angola. No seu discurso, João Lourenço sublinhou que todo o contingente militar cubano e o armamento enviado pela então União Soviética chegavam a Angola através do território congolês, numa operação logística e política que contou com o aval do então presidente Marian Guabi. Este corredor estratégico foi apontado pelo chefe de Estado angolano como um elemento vital para garantir a vitória. Todo o armamento e técnica militar que usamos na Batalha do Ntó e a que depois transferimos de Cabinda para Luanda, que garantiu a vitória na famosa Batalha de Kifangondo, no exato momento em que o presidente Neto proclamava a nossa independência, todo esse armamento também entrou por Ponta Negra via Cabinda. Ou por Cabinda a partir de Ponta Negra. O presidente João Lourenço lembrou também que, na época, Denis Sassou Nguesso exercia o cargo de ministro da Defesa, desempenhado um papel de relevância na articulação e no apoio ao serviço de libertação da Angola. Portanto, toda esta manobra de passagem de tropa cubana, armamento que vinha da ex-União Soviética por Ponta Negra, necessariamente passava pelas mãos dele enquanto ministro da Defesa, que estava em permanente contacto com o general Lico Carreira, que na altura era o chefe militar das ex-FAPLA e que, horas depois da proclamação da independência, quando se constituiu o governo, acabou por se tornar o primeiro ministro da Defesa da Angola. Portanto, creio que este elemento era importante dizer-se para que as pessoas soubessem que o contributo do presidente Sassou foi não só ter albergado as conversações de paz em Brazzaville, já na qualidade de chefe de Estado congolês, mas o contributo dele vem ainda daquela altura, enquanto ministro da Defesa congolês. Na sua intervenção, Sassou Nguesso agradeceu a condecoração e afirmou ser uma honra para o povo congolês ver reconhecida a contribuição histórica do Congo Brazzaville na independência da Angola. Merci, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente, por honrar o meu país através da contribuição na luta pela libertação. Obrigado pela honra do presidente Marian Guabi. Obrigado, povo de Angola, e que continuem firmes
no processo de libertação de algumas regiões de África. Toutes les luttes pour la libération de l'Afrique. O estadista dedicou homenagem à memória do presidente Marian Gwabi e destacou a sua visão e coragem numa fase crítica para o continente. Um pouco por toda Angola realizam-se atos para marcar as celebrações dos 50 anos da independência. Na capital, palco da proclamação, os munícipes aproveitaram o momento para confraternizar com os amigos e apelar à cautela de todos, com o intuito de terem um feriado tranquilo. Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, o movimento era calmo em muitos pontos da cidade capital. Não se via a habitual agitação dos dias normais de trabalho. Na Rua do Quimbele, no bairro Talaade, o cenário que encontramos foi de peixe na grelha, batata doce e banana-pão, prontos para irem ao fogo. A música que ecoava no fundo do quintal completava o ambiente de confraternização. Um grupo de amigos reuniu-se para celebrar o feriado da Independência Nacional. Estou com os amigos, estamos aqui a conviver. De que maneiras, né? O ambiente de harmonia, o ambiente de paz, o ambiente com bastante firmeza e clareza para o futuro, não é? Que esse dia 11 continua a ser sempre dia 11, com paz. O dia também foi reservado para partidas de futebol entre amigos. Partida de futebol, estamos aqui a fazer o nosso lado, que é jogar entre amigos. E não só, estamos aqui, o dia da Independência Nacional, estamos a fazer aqui uma partida entre amigos, como podem ver, e assim vai passar o nosso feriado. Mesmo sendo um dia de festa, muitos aproveitaram como Joel Tanganita para deixar uma palavra de reflexão. Tem que ter mais juízo e atenção, não é? Com o que vão fazendo, o que vão falando, não é? Evitar certos abusos que vêm por aí, porque quando uma pessoa mesmo, depois do álcool, a pessoa se transforma, já não é mais a mesma. Então, para procurar evitar, esse é o segredo. Bebeu, dormiu. Bebeu, foi para casa. O trânsito nas principais avenidas de Luanda manteve-se tranquilo durante grande parte do dia. Fica o conselho. Vários banhistas acorreram às praias de Luanda, em Cacoaco e Ilha de Luanda, para aproveitar o último dia do feriado nacional da independência. Com a temperatura a rondar os 29 graus, a ilha de Luanda foi mais uma vez um dos destinos escolhidos. Muitas famílias deslocaram-se até lá para aproveitar o sol e o mar. Nós escolhemos o último dia, que é o feriado, porque como é onde que o pessoal vai para lá. Independência, então resolvemos vir para a ilha. Achamos que não tivesse a confusão dos finais de semana prolongados, porque temos um número vasto de sítios para ficar, então nós preferimos a Ilha de Luanda. Eu escolhi o final de semana, propriamente o dia 11 de novembro, para estar com a família, não é? Porque achei o dia mais calmo, porque esse final de semana esteve mais agitado e tal, devido às comemorações. Então hoje, por ser um dia mais calmo, as pessoas estão mais em casa e também a própria ilha está mais calma, então resolvi trazer a família para poder relaxar e passar esse feriado aqui na ilha. Os banhistas elogiaram o facto da ilha de Luanda estar limpa, apesar da enchente. Por outro lado, enalteceram a presença de alguns bombeiros salva-vidas a fazer ronda pela orla. Muito melhor, sem comparação. Já há uns anos para cá que têm cuidado muito bem na nossa ilha de Luanda. Tenho visto os bombeiros estão ativos aqui pelas praias da ilha. Segurança tá bom, porque antes nós tínhamos que ficar a controlar os nossos pertences, mas agora nós vimos que está a ser melhor. E de limpeza também está a ser bom também, não se encontra-se muito lixo, encontra-se, mas não muito. A limpeza, nós mesmos também fizemos a nossa.
trouxemos sempre um saco para levar o que nós consumimos para deitar num contentor mais próximo ou levamos para casa. Porque estamos a ver aqui, estamos mais seguros. E aí, enquanto que é nosso dia de paz, né? E estamos mais seguros. E tudo está correndo bem, pela graça do Senhor. A ilha está limpa. Está limpa, está muito bonito. Tá vendo quando falamos de bonito, está mesmo bonito. Gostei, porque é a casa que nós vemos todos os santos dias, mas hoje está mais melhor. Tenho estado a gostar do trabalho do nosso governo provincial. Quanto à limpeza está 100%, a praia está limpa. Apesar da praia estar lotada, o trânsito na estrada da ilha esteve calmo. Já na praia de Cacoaco, verificamos o oposto, praia tímida e sem muitos banhistas. Este senhor aproveitou o último dia do feriado prolongado para trazer a família e apreciar o mar. Atendendo o feriado que é o prolongado, estou aqui com a minha família. Vamos aqui apreciar como é que está a paisagem. As crianças estavam em casa e estão aqui a reclamar. Papá, está muito quente, então vamos ao mar para ver se conseguimos relaxar um bocado e refletindo um bocado daquilo que a gente passou durante o nosso dia a dia de semana. A praia de Cacoaco mudou muito, rendemos graças a Deus, que nossos agentes bombeiros estão a trabalhar. A praia toda ela está rodeada por agentes do bombeiro, e não só o bombeiro, mas sim também os salva-vidas. Estão aqui para dar o seu máximo, atendendo a nossa responsabilidade que trouxemos aqui na praia, então eles estão aqui para poder dar o suporte. A presença de muitas crianças sem o acompanhamento de adultos chamou a nossa atenção, isso na praia de Cacoaco. Mas a Agência Marítima de Cacoaco estava pronta com mais de 40 efetivos a fazer trabalhos de sensibilização. Os bombeiros aqui no município de Cacoaco, no âmbito da operação de Panda, estão engajados um total de 50 efetivos que estão na campanha de sensibilização e proteção aos banhistas em função mesmo do feriado prolongado. Os bombeiros salva-vidas estão distribuídos por 2 postos, que é o posto da capitania onde nos encontramos, e temos o posto do Gostoso, que é mais além, e em cada posto temos aí um total de 25 efetivos. Até o momento não houve registro de quaisquer ocorrência. Desde o dia 8 até a data presente, não houve registro de qualquer ocorrência. Os banhistas recordaram que amanhã será um dia normal de trabalho. É só para dizer de que amanhã é um dia normal, é um dia dos seus de cada fazer, um dia de trabalho, um dia de circulação normal, porque o feriado é hoje, amanhã é tudo na paz. Como entramos tarde, entramos já eram 13 horas, então até 18 horas. Amanhã é dia de trabalho, nós temos que fazer o ponto e nos fazer presente no nosso trabalho, porque tivemos um prolongado mesmo ótimo. Vários banhistas ocorreram às praias de Luanda para aproveitar o último dia do feriado prolongado, em alusão aos 50 anos da independência nacional. Amanhã é dia de trabalho e dia de aulas. No próximo bloco, a mensagem de felicitações de Donald Trump pelos 50 anos da Dipanda e ainda hoje o desporto no GJ. Eu regresso a seguir ao intervalo, não saia daí. Até já. Estamos de volta, bem-vindos à segunda parte. O presidente norte-americano Donald Trump endereçou uma mensagem ao presidente João Lourenço pela celebração dos 50 anos da independência nacional. Na mensagem, Donald Trump apresenta as suas mais calorosas felicitações ao presidente da República de Angola e ao povo de Angola pela celebração dos 50 anos da independência. Lê-se ainda que, ao longo de meio século, Angola alcançou com esforço e determinação a paz, a estabilidade e o crescimento económico. Hoje, a nação ergue-se como líder regional, promovendo a prosperidade, a paz e os esforços de reconciliação em toda a África Austral. É uma história da qual os fundadores se orgulham. A rica cultura e os abundantes recursos de Angola criam oportunidades extraordinárias de crescimento e de parceria entre as duas grandes nações. Os Estados Unidos orgulham-se de apoiar os esforços de Angola para expandir o comércio regional e a integração económica através de projetos como o Corredor do Lobito, que possui um potencial de abrir novos mercados e impulsionar a prosperidade em toda a África Austral. A crescente colaboração nos setores da energia, das infraestruturas e do investimento privado reflete a força cada vez maior da relação entre os Estados.
Donald Trump finaliza o texto a mostrar expectativa na continuação deste progresso e trabalho conjunto para se alcançar sucesso ainda maiores nos anos vindouros. E passamos também a fazer a leitura de extratos de uma declaração do Birô Político do Comitê Central do MPLA por ocasião dos 50 anos da Independência Nacional. Lê-se no documento que há 50 anos, no dia 11 de novembro de 1975, a voz firme e esclarecida do saudoso presidente Dr. António Agostinho Neto proclamava perante a África e ao mundo o nascimento de uma nova nação. A independência nacional, alcançada com o sacrifício de muitos, constitui marco mais elevado da epopeia do povo angolano. Representou o triunfo da unidade, da resistência e da fé num futuro livre e soberano. Hoje, a República de Angola, em paz, afirma-se como uma nação pujante e confiante no seu próprio destino, que orgulha os seus filhos e inspira o continente africano. O país segue firme na senda do desenvolvimento sustentável, consolidando-se como um polo de dinamismo económico e de estabilidade regional. Angola mantém-se aberta ao mundo, promovendo relações diplomáticas e comerciais com todos os países com os quais partilha os valores da cooperação, da paz e do respeito mútuo, com o propósito de fortalecer as parcerias que impulsionam o desenvolvimento nacional. Ao assinalar-se o 50º aniversário da Independência Nacional, o Birô Político do Comitê Central do MPLA felicita o povo angolano de Cabinda ao Cunene, do mar ao leste, e exorta-o a manter-se unido e vigilante na preservação das conquistas alcançadas, fruto do suor e sacrifício e da vida de milhares de patriotas que ofereceram tudo pela liberdade da pátria. Neste momento de honra e de glória, o Birô Político do Comitê Central apela às nações, às futuras gerações, para que se inspirem nos feitos dos seus antepassados e assumam com determinação o compromisso de continuar a lutar pela paz, pela democracia e pelo desenvolvimento nacional. Somente assim se constrói uma Angola cada vez mais próspera, solidária e sustentável, capaz de garantir às gerações vindouras um futuro de paz, bem-estar e dignidade. Situação precária no Sudão. Tomada de El Fasher revela destruição e deslocações em massa. Em destaque. Nos últimos 50 anos, o desporto angolano destacou-se a nível africano e mundial, com várias conquistas e participações, apesar de vários desafios. O handebol feminino, por exemplo, é a modalidade com mais conquistas a nível do continente africano, tendo a seleção nacional feminina levantado 16 vezes o troféu de campeã do CAN da modalidade, com várias participações em mundiais e Jogos Olímpicos. Ainda na mesma modalidade, as equipas angolanas Petro de Luanda e 1º de Agosto dominam há largos anos as competições africanas. No basquetebol, o nosso país conquistou 12 títulos do Afrobasket, o último erguido a 24 de agosto deste ano. A hegemonia angolana a nível do continente berço começou em Luanda no ano de 1989. Ainda do basquete, Angola também acumula várias participações em Jogos Olímpicos, tendo começado em Barcelona 1992 e outras em mundiais. No basquete feminino, Angola é 2 vezes campeã africana, 2011 em Bamako, no Mali, e 2003 em Maputo, Moçambique. Participou nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e no Mundial 2014. Na Turquia, no atletismo, José Armando Saiovo é destaque ao vencer os Jogos Paralímpicos Atenas, Grécia 2004, Beijing, China 2008 e Londres, Inglaterra 2012. Quem também se destacou no atletismo é o corredor João Tiamba, que acumula 6 participações em Olimpíadas e vencedor de 2 edições da São Silvestre Internacional de Luanda. No ato central das celebrações dos 50 anos da nossa independência, o presidente do Petro de Luanda, Tomás Faria, faz balanço positivo nos últimos 50 anos no que o desporto diz respeito. O desporto, durante esse período de 50 anos, tem estado a evoluir bastante. Por isso, mais infraestruturas, ganhamos muitos campos, quer a nível dos estádios do futebol, do basquetebol e as quadras para o futebol de sala.
Também temos hoje, portanto, novas pistas, como é o caso da pista do Complexo do Bengo, do Paralímpico, e agora do Vici António. No final do dia aumentou o número de praticantes e tivemos mais conquistas a nível africano. Portanto, várias modalidades tiveram grandes conquistas, o basquetebol, o handball e outras modalidades. E temos também modalidades a conquistarem medalhas mundiais. O gestor desportivo apontou também os vários desafios que o nosso desporto enfrenta. Sem dúvida, os grandes desafios, obviamente, que temos que continuar a procurar conquistar a África em todas as modalidades e também no mundo. Hoje sentimos que o Marrocos já decorrer agora em Marrocos, mas acreditamos que seremos capazes de fazer melhor. Nos 50 anos da nossa independência, a seleção masculina de futebol marcou presença inédita no Campeonato do Mundo Alemanha 2006. Os Palancas Negras estiveram presentes também nos CAN de 1996 na África do Sul, 1998 no Burkina Faso, 2006 no Egito, 2008 no Ghana, 2010 no nosso país, 2012 na Guiné Equatorial e no Gabão, 2013 na África do Sul, 2019 no Egito, 2023 na Côte d'Ivoire e vão para a 10ª participação neste ano no Reino de Marrocos. No automobilismo, o piloto angolano Rui Andrade venceu uma vez o Campeonato do Mundo de Resistência em LMP2 e 2 vezes o Campeonato Europeu de Resistência. A 7ª ronda do Girabola, a Alegria do Povo, produziu 15 golos, com destaque para a primeira vitória do Sagrada Esperança na presente edição da prova. A jornada número 7 do Girabola registrou apenas uma partida em branco, o encontro entre Cabo Escorpo do Palanca e Maio de Benguela. Aliás, os palanquinos consentiram o 3º empate consecutivo. O líder da prova, Recreativo do Libolo, venceu em Calulo, derrotando o Desportivo da Huila por 2-1. O mesmo resultado aconteceu nas terras de Jacaré-Bangão. O Redonda surpreendeu tudo e todos ao vencer o Desportivo da Lunda Sul. Em Luanda, o Luanda City ultrapassou o Gelson com o resultado de 2 bolas sem resposta. No derby de Benguela, o Ilhete levou a melhor diante da Académica do Lubito ao vencer por 2-1. Como diz o velho ditado popular, depois da tempestade vem a bonança. Pois é, o Sagrada Esperança conquistou a primeira vitória nesta edição do Gira ao vencer o São Salvador pela margem mínima de 1 golo. No estádio França Andalo, o 1º de agosto recebeu e venceu o Bravos do Maqui por 1-0. Já no 22 de junho, o Petro derrotou o Interclube também por 1-0. Feitas as contas, a jornada 7 produziu 15 golos, uma média de 1,8 tentos por partida. O avançado do Libolo, Quintas, é o homem-golo com 5 golos apontados. No último domingo, também se jogou para o encerramento da 4ª jornada do Girabola. O 1º de agosto venceu o 90º clássico dos clássicos do nosso futebol. No jogo 90, os militares derrotaram o Petro de Luanda por 1-0 com golo de Mabilson no estádio 11 de novembro. Após o Trumuno, número 90 entre os 2 gigantes do futebol nacional, o Petro de Luanda está em vantagem com 34 vitórias contra 31 dos militares e pelo meio há 25 empates. 1º de agosto, o único clube que ainda não conheceu o sabor amargo da derrota no Girabola é 3º colocado com 12 pontos e o Petro de Luanda é 5º com igual colheita. Lubitangas surpreendem petrolíferos no Nacional da Bola ao Cesto. A Casa de Pessoal do Porto de Lobito venceu nesta segunda-feira o Petro de Luanda, campeão nacional, por 85-84 no duelo que contou para a segunda jornada do Unitel Basket. Os tricolores até conseguiram uma vantagem de 14 pontos, a passagem do intervalo, mas os portuários não baixaram os braços e viraram o resultado, chegando assim ao segundo triunfo na competição, depois de ultrapassarem na estreia o Sporting de Luanda B por 100-81. Recordo que o Petro de Luanda conta com menos um jogo, uma vez que a partida da ronda inaugural frente à equipa principal do Sporting não se realizou devido ao envolvimento dos Leões na fase final do campeonato provincial. E da atualidade fora de portas, a violência continua intensa e a dilacerar o Sudão após a queda de El Fasher, com novas imagens da cidade a revelar a extensão da sua destruição e as Nações Unidas a alertar sobre o número crescente de pessoas deslocadas no país. Veja mais no Compacto Internacional.
O canal de televisão estatal saudita Al Arabiya transmitiu imagens deste fim de semana sobre os danos em Al-Fashir. O vídeo mostra as paredes de edifícios e de uma mesquita dentro de uma instalação médica militar com vestígios de disparos intensos, enquanto uma fita vermelha indica a presença de minas terrestres. A instalação médica militar ficava próxima à 6ª Divisão do Exército, onde ocorreu a batalha principal entre as forças de apoio rápido e as forças armadas sudanesas antes da queda de Al-Fashir. A Somalilândia declarou que os vistos e as autorizações de viagem emitidos pela vizinha Somália não são válidos para entrar no seu território. Numa diretiva oficial, a Agência de Imigração e Controlo de Fronteiras da Somalilândia afirmou que indivíduos portadores desses documentos serão impedidos de entrar. Em vez disso, os cidadãos estrangeiros devem procurar obter um visto à chegada num dos 2 aeroportos internacionais da Somalilândia ou numa embaixada. A Somalilândia estabeleceu representações diplomáticas em alguns países, incluindo o Quênia, a Etiópia e os Estados Unidos. Mais de 130 artefactos de ouro e bronze retirados entre a década de 1870 e o início do século XX foram devolvidos ao Ghana. Foram entregues pelo Reino Unido e pela África do Sul ao rei Otofo Oseitu II no Museu do Palácio Maia, em Kumasi. Os artefactos incluíam regalias reais, tambores e pesos cerimoniais de ouro. Com idades entre 45 e 160 anos, representam sistemas de governação, crenças espirituais e o papel do ouro na sociedade Asante. O rei agradeceu à empresa mineira sul-africana Anglo Gold Ashanti por devolver vários itens comprados no mercado aberto. Outros artefactos vieram do Museu Barbier Muller, em Genebra, reunidos pelo colecionador Joseph Muller em 1904. Daqui a pouco, jovens mobilizados para doar sangue no Mochico. O intervalo é breve, não saia daí. Até já. Bem-vindos de volta. Na província do Mochico, a JMPLA mobilizou mais de 400 jovens no município de Luena para uma campanha de doação de sangue no Hospital Geral do Mochico. Mais de 400 jovens da JMPLA, no Mochico, participaram de uma campanha de doação de sangue, enquadrada nas comemorações dos 50 anos de independência nacional e do 63º aniversário da organização juvenil. O Secretariado Provincial da JMPLA do Mochico mobilizou mais de 400 jovens, que no sentido de estar aqui para doar aquilo que é um bem precioso que salva vidas, é o sangue, que temos notado, de certa forma, uma escassez enorme e temos acompanhado gritos de socorro ao nível dos utentes dos doentes que internam a esta unidade hospitalar. No entanto, a JMPLA não podia ficar de parte deste ato solidário. Estamos aqui para podermos cumprir com este dever. Antônio Matabicho, presidente da Associação de Doadores de Sangue, enalteceu a mobilização e considerou-a um exemplo de cidadania e união em torno de valores comunitários. Estão de parabéns a JMPLA, está de parabéns os jovens que participam para o contributo que todos nós esperamos, que é a salvação de vida. Porque quando falamos de pátria, estamos a falar de vidas humanas. Então, quem se dispõe para salvar uma vida, na verdade, este expressa um sentimento patriótico, um sentimento de cidadania e de heroísmo. Jovens participantes expressam a satisfação por contribuírem com um gesto que pode salvar vidas. O sentimento é bom, agradável, porque eu sei que esse meu sangue vai ser útil. O que me incentivou para doar sangue, na verdade, é pensar para a vida que está prestes para morrer e ter que se salvar essa vida. O representante da Direção Provincial da Saúde valorizou a iniciativa e apela à continuidade de ações do gênero. Doar sangue é, acima de tudo, um ato de generosidade e de compromisso com a vida. É estender a mão a quem mais precisa,
é oferecer esperança a um doente, é renovar o ciclo da vida com um gesto de humanidade. Em representação do diretor do Hospital Geral do Mochico, Pedro Branco agradeceu a JMPLA pela contribuição e reforçou a importância da doação regular para garantir reservas de sangue. O Hospital Geral do Mochico é uma unidade de referência nacional, é um hospital-escola e diariamente enfrenta desafios para manter as reservas de sangue suficientes para atender a todos. A vossa presença aqui representa, portanto, mais do que uma doação. Representa o crescimento e a robustez do sistema de saúde e renova a esperança de cada paciente. Permitam, por isso, expressar o nosso profundo agradecimento à JMPLA pela iniciativa e pela mobilização exemplar. Ao mesmo tempo, reafirmamos o nosso compromisso de continuar a criar condições adequadas para que as doações de sangue sejam seguras, regulares e sustentáveis. Está tudo contado neste dia da Dipanda. Estamos gratos pela preferência e pela companhia de sempre. Amanhã a mais, às 19h45. Bom feriado para si e para os seus. Boa noite.